Boa tarde, pessoal, né? Vamos continuar na aula das leis de tensões de Kirchhoff. Aí a gente está continuando, agora a gente vai analisar a segunda lei de Kirchhoff, que é baseada naquela aula do Donizete do dia 6/5 de 2020. Para a gente dar início, primeiro você vai numerar, né? Eu já escrevi aqui já a a entrada e a saída dos componentes que a gente vai utilizar na prática. Aí, ó, você numera a entrada e a saída de cada resistência, a primeira. A gente vai utilizar as resistências que tem lá no laboratório e as fontes. Aí, ó, essas resistências tem no laboratório é de 138 ohms. Para você fazer uma equivalência com a analogia com a aula do Donizete, a gente está usando três resistências e três fontes diferentes, né? Aí, ó, você tem que lembrar também, além de pôr a entrada e a saída, polarizar aqui a fonte aqui, ó, colocar o positivo e o negativo. Vou colocar aqui para você ver, ó. O positivo, negativo. Aqui é o negativo e aqui é o positivo. Aqui é o negativo e aqui é o positivo. Aí, ó, você vê que ela está na mesma direção, ó. Então a saída aí a positivo da fonte está na entrada da resistência, a saída está no negativo. Algo positivo está na entrada da resistência e a saída está ligada no negativo, tudo em série. Ó. Então você sai positivo e entra na resistência. Sai da resistência e entra no negativo. Ó, então, tá, ó, positivo na entrada, aqui, ó, positivo na entrada, positivo na entrada. E o negativo está nas saídas aqui, ó, o negativo está nas saídas. Então, se você for fazer agora a análise, ó, a gente vai precisar de um multímetro só, mas aqui eu coloquei vários para a gente medir. Então, ó, vai medir a tensão na fonte, que está dando quanto? 9. Então, primeiro a gente vai medir aquela tensão na primeira resistência, 4 volts. Na outra resistência está dando 4 volts. Na outra resistência também está dando quanto? 4 volts. Aí na outra pilha está dando 1,5. Na outra pilha está dando quanto? 1,5. Aí, ó, para você comprovar a lei das tensões, aí você tem que lembrar que a somatória, né? Você lembra? Que a somatória das tensões das fontes, a total, ela tem que ser menos a somatória daquela tensão das resistências, total, né? Que eu vou ter aqui, total, tem que ser igual a quanto? Igual a zero. Aí, ó, se você somar todas as tensões aqui, ó, 9 mais 1,5 mais 1,5 dá quanto? Dá 12. Menos. Você somar todas as quedas de tensões aqui, ó, 4, o mais 4, mais 4, a queda de tensões também dá quanto? 4 vezes 3 dá 12. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar zero. Na prática, por exemplo, também é fácil você ver, comprovar isso se você fizer um circuito diferente. Vou te mostrar aqui agora. Ó, esse circuito aqui, ó, da esquerda, você acha que é a mesma coisa do circuito da direita? Pensa um pouquinho aí. Aí, por exemplo, se você for olhar, os componentes são os mesmos. Aí, ó, tem as fontes, ó, de 9 volts de 1,5, só que o posicionamento delas eu coloquei todas aqui, ó, próximo da todas em série, que é o positivo no negativo, positivo no negativo, mas a ligação ela ainda está a mesma. A única coisa que muda é a posição das resistências. Mas com esse circuito aqui, ó, você viu que antes eu tive que medir cada uma e ter que ver o posicionamento, a direção dos fluxos e somar para ver realmente está dando tá comprovada a lei das tensões de Kirchhoff. Aqui, ó, né, se eu fizer nessa maneira aqui, ó, eu consigo comprovar a lei muito mais rápido. Quer ver uma coisa? Aqui, ó. Vou somar as tensões totais, ó, da fonte, ó. Aqui vai dar quanto? Eu estou pegando todas as tensões aqui, ó. Então vai dar quanto? Vai dar 12. Aí agora, ó, quando você vai ver, ó, quanto que dá a somatória
Quanto que está dando a somatória das tensões da fonte total? Está dando quanto? Está dando 12? Já está medido lá, ó. Aí igual você vem, ó, e mede a queda de tensão em cada resistência. Está dando quanto? Ó? Na primeira tá dando, na R1 está dando 4, no R2 está dando 4 e no R3 está dando 4. Então a somatória das resistências somatória das resistências totais que estão em série está dando quanto? 12 também, a queda de tensão. Não a resistência, um Vzinho aqui, você não achar que é, VRT, das quedas de tensão. Então, ó, tá vendo que dependendo do circuito, a configuração que você usa na prática, por exemplo, fica mais fácil você comprovar que realmente, ó, quando você olha na teoria, realmente, se você somar, fizer a somatória das quedas de tensão do circuito total, aí se você for subtrair da somatória das quedas de tensão e das resistências totais, né? Aí, ó, vai ser igual a quanto? Zero. Porque a medida aqui, ó, tá dando quanto? 12 menos a somatória dos outros múltiplos, ó, que dá quanto? Dá 12. Tem que ser igual a quanto? 12, né? Tem que ser igual a quanto? Igual a zero. Ou a somatória das tensões, ó, VT, ela tem que ser igual à soma da queda de tensões, que é Z, VRT total. Então é 12 igual a quanto? Igual a 12. Se você tem essa perspectiva do circuito, de posicionamento, fica mais fácil de você até verificar a questão da segunda lei de Kirchhoff. Porque se você for naquele outro circuito, por exemplo, anterior, você não dá conta de medir no circuito, porque as fontes estão espalhadas, você não dá conta de vir e medir aqui toda a tensão total. Entendeu? Eu consegui medir a tensão aqui, ó. Se eu coloquei nessa ponta aqui, ó. Se eu coloco aqui ó, a outra ponta preta, eu tinha medido aqui, ó, 9,5 mais 1,5, 10,5. Eu consigo medir a tensão na fonte toda. Ó. Igualzinho aqui, ó. Se eu tivesse colocado a ponta de prova, eu só precisava de um multímetro, na verdade. Ó. Se eu colocar a ponta de prova aqui, ó, e coloco uma aqui nesse ponto aqui, ó, já dá a somatória, que já dá os 12. Beleza? Mesma coisa que eu fiz aqui, ó. O problema é que se eu fizer isso, é a mesma coisa que a posição que é a mesma, ó. Ó, o vermelho está na entrada da resistência e o preto está na saída dessa aqui, ó. Tá vendo? Aí eu fiz isso aqui, ó, para você ver que a somatória das tensões aqui, ó, das quedas de tensão e das resistências, dá igual a tensão da fonte, ó. Quanto que é a tensão na fonte que a fonte está produzindo aqui, ó? Elas não estão somando, que o positivo está negativo, o positivo está negativo, ela está somando. Então aqui a somatória dá 12, comprovada aqui pela medição do multímetro. Aí se você for somar todos os outros multímetros, dá quanto também? Dá 12. Está comprovada a segunda lei de Kirchhoff. Mas qualquer dúvida que você tiver ainda sobre isso, você pode agora fazer uma síntese e criar da sua maneira outros tipos de circuitos, série, para você com outros valores. Aí você vai lá agora, em sequência desse, no outro momento, e faz os exercícios específicos dessa aula aqui. No próximo momento, você vai ver os vídeos da professora Flávia, que ela vai especificar não a questão da tensão, mas a questão da corrente, segundo a lei de Kirchhoff aí, ó, nesse circuito séries aí, ó, ela vai falar para você sobre as correntes. Mas qualquer dúvida que você tiver aqui, você pode me chamar lá no WhatsApp, que a gente abre uma sala no Google Meet e conversa sobre isso. Beleza?